Pronto, então eu vou começar por felicitar a ADFED-CID pela iniciativa que tomou de fazer este webinar centrado nas novas formas de mobilidade e pelas personalidades que convidou que certamente irão animar este debate. Queria saudá-los a todos, começando pelo Dr. João Carvalho, Presidente da AMT, passando pelo engenheiro Miguel Gaspar, vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, pelo engenheiro Castanho Ribeiro, ligado aos novos projetos de transportes do Porto, da via Porto, penso eu, mas ele depois dirá melhor quais são as empresas onde está a trabalhar, e está agora no mundo empresarial rodoviário, tanto quanto eu sei, com alguma ligação com o metro do Porto, e temos o Filipe Beja, que está no gabinete, é adjunto, digamos, está junto do gabinete do Primeiro-Ministro e que teve uma carreira ligada aos motos suaves, à bicicleta, e é daí até que nos conhecemos e que eu conheço já há bastante tempo. Ora bem, o que é que eu acho que deve ser dito antes de nós começarmos? De facto, os tempos que nós vivemos mostram uma grande evolução em relação aos tempos passados. Há novas formas de mobilidade, os modos suaves, os chamados modos suaves, a bicicleta, a trotinete, o monoroda, enfim, há toda uma série de novos aparelhos tecnológicos de deslocação. Aqui o motor elétrico veio impulsionar e dar uma potência que antes era insuspeita. Aliás, eu lembro-me, sempre considerei Lisboa uma cidade difícil para a bicicleta, por causa das colinas, e hoje com a bicicleta elétrica deixou de ser assim, e é de facto uma cidade que acessível e que se presta aos circuitos de bicicleta ou até de trotinete. E isto é uma coisa que eu acho curioso, até o transporte de mercadorias, hoje em dia aquelas entregas, o takeaway, todos aqueles aspectos ligados à distribuição da alimentação, recorrem hoje à trotinete e à bicicleta elétrica. É espantoso como a sociedade se adaptou de uma maneira vertiginosa, porque isto passou-se tudo a uma sociedade vertiginosa e nós fomos atrás. O Covid ajudou a isto porque reteve, digamos, as deslocações, reteve as pessoas em casa, obrigou-as a ficar mais tempo em casa e menos em contacto com os outros e, portanto, incentivou e acelerou toda esta diversidade de novas formas de mobilidade e veio, de facto, ter um papel fundamental. Os restaurantes takeaway hoje não há nenhum que não use e que não viva da entrega com modos suaves e com modos de trotinetes elétricos. Eu devo fazer uma nota e um reparo, que eu acho que isso é importante e isso tem que ser corrigido. Do ponto de vista da regulação técnica, há problemas com estes modos. Portanto, as trotinetes, a maior parte delas não têm iluminação, as bicicletas idem, e, portanto, isto levanta problemas de segurança rodoviária que não devem existir, digamos. Não há razão, porque basta ter os veículos equipados como deve ser para que isso não se ponha e, portanto, que estes problemas de segurança rodoviária não se ponham. Embora todos nós sabemos que as velocidades a meio urbano são baixas e, portanto, não levantam problemas por aí além. Mas, quanto mais resguardados estiverem os utilizadores da via, mais fácil é. Por outro lado, e embora está aqui um ator principal nisto, que é o Miguel Gaspar, as câmaras também estão a investir, portanto, os setores de infraestrutura estão a investir muito fortemente nas ciclovias, numa rede ciclável, e, portanto, é um fenómeno que está a acontecer por todo o país, mas mais nas grandes cidades e mais na área metropolitana de Lisboa e do Porto, mas também todas as grandes cidades estão hoje a apostar nesse desenvolvimento da infraestrutura e, portanto, tudo isto caminha no mesmo sentido, que é de puxar e defender e promover estes modos suaves, que, do ponto de vista até do sistema de transporte, e como todos nós sabemos, o problema do Covid, do convívio das pessoas, é restringido por força da transmissão do Covid. Portanto, houve uma fuga, e ainda há, ao transporte coletivo, porque o transporte coletivo obriga, digamos, ao contacto das pessoas, que é indesejável, digamos, nesta altura, e, portanto, este tipo de modos adequam-se a isso e promovem, digamos, a mobilidade sem exigir o contacto dos indivíduos, como é o caso de um transporte individual, que é o caso, digamos, deste tipo de veículos. E eu penso que, como introdução, isto era o importante que eu tinha para dizer. Vocês agora, cada um falará
digamos, do seu tema e das suas experiências e da visão que tem deste problema. Portanto, seguindo a ordem da reunião, da apresentação do webinar, eu acho que passava agora ao Dr. João Carvalho, Presidente da AMT, da Autoridade de Mobilidade e Transportes, para falar e fazer a sua apresentação. Como já referimos, vamos fazer apresentações curtas, 10 minutos, e depois temos uma segunda roda. Enfim, vamos rodando até abordarmos os temas todos que estiverem em cima da mesa, e eu próprio tentarei alimentar, digamos, a conversa depois para a segunda roda. Dr. João Carvalho. Obrigado também, obrigado pelo convite à FEPSIT, à AMT. O tema deste webinar são as novas realidades da mobilidade urbana e foi pedido a nós, a AMT. Já agora eu tenho aqui comigo ao meu lado o Dr. Hugo Oliveira, que vai, em princípio, acompanhar quase o tempo todo. Mas, portanto, aquilo que me foi mais pedido foi não falar tanto, porque há, portanto, outros convidados que falaram com mais propriedade e que têm muito mais competências nesses aspectos da mobilidade urbana. Não quer dizer que nós não tenhamos a nossa opinião e também não venhamos durante este período do webinar expressar. De qualquer maneira, o que foi pedido mais à AMT foi um ponto de situação sobre a Lei 52, sobre portanto, o Regulamento 370, 52, em que todos os operadores do mercado estão sujeitos, que estão sujeitos a obrigações de serviço público e que têm compensações financeiras, passaram a estar obrigados a celebrar contratos. Portanto, enfim, sem prejuízo da existência de operadores internos ou de serviços municipalizados, portanto, que fazem a exploração direta, faz a sua exploração direta. Portanto, foi mais isso que me foi pedido e penso que, ao contrário de alguns, provavelmente, interlocutores que estarão presentes, poderá não ter grande interesse, mas penso que é importante todos nós sabermos esta mudança de paradigma que está a haver em termos comunitários, nomeadamente, portanto, com certeza no nosso país, e acho extremamente importante referir o grande trabalho que as autoridades locais estão a ter no lançamento destes processos concursais. É uma fase de grande mudança, é um trabalho enorme que estão a ter. Portanto, compete-nos a nós, temos a competência de dar pareceres prévios vinculativos em relação a estes processos todos. Devo referir que, de acordo com o regulamento e com a lei, todas as autoridades, sejam diretamente as autarquias, seja através das comunidades intermunicipais, seja através das áreas metropolitanas, das duas áreas metropolitanas, cumpriram com o prazo de entregarem, portanto, até 2 ou 3 de dezembro do ano passado, todos os processos. Portanto, e devo referir que cerca de 85% dos municípios delegaram ou partilharam, total ou parcialmente, competências com as 21 comunidades intermunicipais e com as 2 áreas metropolitanas. Portanto, foi aqui abrangido uma grande parte do transporte público de passageiros do país. Portanto, é um número muito significativo, 85%, volto a repetir, delegaram, dos municípios delegaram nas CIMs e nas 2 AMs. O que é que eu posso referir que tenho aqui que nós emitimos pareceres prévios, isto é, os processos pré-contratuais em desenvolvimento em relação, por exemplo, ao Tâmega, à região autónoma da Madeira, ao Alto Alentejo, enfim, as 2 áreas metropolitanas, várias CIMs, portanto, estão a decorrer os procedimentos pré-contratuais. Também foram já adjudicados dois procedimentos pela CIM do Algarve e pela CIM do Baixo Alentejo,
estando em estado avançado, o Miguel poderá dizer isso melhor, que eu, estando no estado avançado da área metropolitana de Lisboa, e, portanto, encontra-se em fase também de reformulação as CIMs da região de Aveiro e Viseu de Alanfoz. Portanto, aqui são processos já praticamente, enfim, em vias, uns terminados, outros em vias de terminar. Estão em análise, portanto, também outras CIMs, como a região de Coimbra, a região de Leiria, Alentejo, Litoral, Aveiro e Serra da Estrela, etc. Relativamente a procedimentos municipais diretamente, portanto, destacamos os de Albufeira, Tavira, Lagos, Cascais, Caldas da Rainha, Castelo Branco, etc, etc. Estes, pela sua dimensão, são considerados os mais importantes. Também os processos estão terminados entre as autoridades de transportes e as empresas da STCP, Carris, Transtejo, Soflusa, Metro do Porto, CP e, portanto, em termos destas grandes empresas, falta só o Metro de Lisboa, correto? O Metro de Lisboa é o que falta. A contratualização. Também os processos de contratualização de serviços prestados diretamente por autoridades de transportes ou empresas municipais, como as do Barreiro, Braga, Lisboa, portanto, estão também contratualizados. Nós emitimos 111 pareceres prévios vinculativos em relação aos contratos de serviço público, tendo 13 sido negativos. Portanto, por exemplo, Pedrógão Grande, Belmonte, Marinha Grande, Vendas Novas, Pinhel, Barcelos, Tomar, etc. Barcelos, Tomar, Condeixa Nova. Apesar disso, quatro destes que eu referi foram já convolados em positivos em virtude das alterações que fizeram. Posso referir que são Vendas Novas, Pinhel, Barcelos e Tomar. Estão também em análise, temos em análise e contamos terminá-los até ao fim do ano, os procedimentos relativos a 57 municípios. Esperemos realmente ter capacidade para os terminar. Temos também, em relação a muitos dos, quer de operadores, quer algumas autoridades locais, quer consultores, falava-se muito, isto vai demorar muito tempo devido à litigância. A litigância tem sido praticamente esporádica, os casos de litigância têm sido esporádicos, até agora, não é? Portanto, aqui também há um aspecto positivo que constatamos, não tem havido muita litigância. Portanto, há aqui realmente um trabalho excelente e temos todos a dar os parabéns ao trabalho notável e sem precedentes quanto a diagnósticos e caracterização de territórios, dos sistemas de transportes implantados, etc., que as autoridades locais tiveram-se. Sem prejuízo, portanto, destes aspectos que eu referi, a vida continua, portanto, há mais vida para além dos procedimentos concursais e, portanto, continuamos com o controle anual das compensações a serviços de interesse económico geral, portanto, em que estamos a avaliar se as compensações, a entrega das compensações se corresponde ou não realmente ao serviço prestado. Também o cumprimento dos direitos dos passageiros, que também é a nossa competência, seja na disponibilização de meios de reclamação, seja no que respeita à legislação nacional e também europeia aplicável. Eu penso que nós estávamos incumbidos mais ou menos de fazer este ponto de situação, acho que fui breve, que cumpri com os 10 minutos, sobrou algum depois. Irei usá-lo a crédito para, portanto, posteriores intervenções e cá estaremos com certeza também, se for o caso disso, para falarmos das nossas ideias sobre as realidades da unidade urbana, mas outros colegas que estão presentes neste webinar serão com certeza nossos professores no que diz respeito a isso. Obrigado, Jorge. Muito bem. Muito obrigado pela intervenção. Passava a palavra então a Miguel Gaspar. Como já referi, vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa
e associado a um grande projeto de desenvolvimento da mobilidade ciclável, que já vinha atrás, mas que teve agora um grande impulso com a intervenção dele. Muito obrigado, Jorge. Agradecer também o convidado Fercito para estar aqui hoje convosco. Eu tentando usar aqui o título chapéu deste webinar, também vou tentar dar aqui um bocadinho uma visão mais, talvez, de conjunto, de como nós estamos a ver isto tudo. Eu acho que a primeira coisa que é preciso ter uma mensagem muito clara enquanto cidade é que se a pandemia do Covid-19 veio fazer alguma coisa, para a nossa cidade pelo menos, veio acelerar a agenda ambiental. Acho que a Europa tem que assumir uma posição de liderança nesta matéria, será certamente a região que tem mais maturidade e mais capacidade de ter este debate político e social de futuro é que nós queremos para as próximas gerações. Penso que é claro dizer que a Europa é uma região fortemente comprometida com as metas daquilo que é o Acordo de Paris, ao ponto de estar-se a tentar mesmo que isso passe para a lei europeia. E também é a primeira região totalmente comprometida com a descarbonização para 2050. Aliás, aí também dizer que Portugal foi o primeiro país a assumir a descarbonização, para a meta da descarbonização em 2050. A descarbonização não é um termo correto, é ser carbono neutro em 2050. Neutralidade carbónica, assim é que é. E, portanto, acho que temos mesmo esta obrigação de entregar uma cidade melhor aos nossos filhos, aos nossos netos, quando chegarmos primeiro a 2030 e depois certamente até 2050. E isto não é uma questão de semenos, porque se a pandemia veio-nos mostrar alguma coisa, foi que regiões com maiores problemas de qualidade do ar, por exemplo, o que aconteceu em Itália, há uma maior vulnerabilidade do ser humano. Neste caso este vírus é verdade que ataca em particular as vias respiratórias, mas de facto há mesmo uma maior vulnerabilidade de todos nós a este vírus e por isso mesmo nós temos que adaptar as cidades e melhorar a qualidade de vida das nossas cidades. Nós temos aqui um pequeno problema, é que para qualquer um de nós que está neste setor há algum tempo, se fizermos as contas, estamos em 2020, 2030 é já amanhã, e portanto nós temos grosso modo uma oportunidade para fazer tudo o que temos para fazer daqui até lá. E temos muita coisa para fazer em 10 anos, ou menos, em 6, 7, se pensarmos agora nos fundos de recuperação económica, temos muita coisa para fazer. Eu até arrisco que temos coisas para fazer que estão no limite da capacidade, ou talvez mesmo além daquilo que é hoje a capacidade da engenharia portuguesa de atender ao desafio que está em cima das mãos. Tal é a magnitude dos investimentos que temos para fazer, como a importância de os fazer, e isso provavelmente também deve ser um alerta para aquilo que é a formação de engenheiros e aquilo que é o desenvolvimento desta atividade em Portugal. Nós temos que dividir claramente aquilo que é o curto, médio e longo prazo. No curto prazo, eu acho que é muito claro que há uma resposta social a dar, isso é inequívoco do ponto de vista do impacto que a pandemia tem em muitos de nós, no emprego indireto. Estamos a assistir a um fenómeno muito interessante que vai deixar alguma coisa para o futuro, que é em termos do futuro do trabalho, qual é que é a relação das pessoas que teletrabalham, em particular nos serviços, como é que as pessoas vão mudar os seus hábitos, se as pessoas, algumas, passarão a trabalhar mais a partir de casa e com isso, se calhar, tiram os meninos da escola do local de onde trabalham para o local de onde moram. Portanto, tudo isto são dinâmicas que a sociedade está a experimentar e experimentou, que vão transformar a nossa forma de viver a cidade. Mas havia uma coisa absolutamente crítica para fazer no sistema de mobilidade, que era aguentar as empresas de transporte público para que estas não entrassem em falência. Nós tivemos uma queda à bruta das receitas no sistema, nós estamos a falar com que a procura, que desapareceu no mês de abril, mas depois, neste momento, ainda estamos à volta dos 60% em termos de procura, e se não tivesse havido uma intervenção muito clara e muito rápida do Estado português a sustentar e a financiar a operação dos operadores de transporte público, em particular os operadores privados, que são mais vulneráveis do ponto de vista de estruturas acionista a esta crise económica, nós teríamos visto a falência das empresas, literal, com problemas graves do ponto de vista da capacidade de produção de transporte, com problemas graves do ponto de vista da acessibilidade, com problemas graves do ponto de vista da capacidade que teríamos de repor o sistema quando fosse necessário. E aí acho que, de facto, o Governo também teve aqui esta medida inteligente. Acho que é muito melhor financiar a acessibilidade do que financiar layoffs no setor dos transportes e, portanto, ao financiar o serviço público das empresas, conseguimos manter a capacidade das empresas, mas principalmente conseguimos manter um sistema que é absolutamente crítico
deve ser e será sempre, em qualquer espaço urbano denso, que é aquilo que é a estrutura do sistema de mobilidade, que é o transporte público. Ao mesmo tempo, e agora já abrindo aqui pistas para o futuro, eu diria que no futuro nós temos que dividir o que vai acontecer, podemos falar em 4 coisas. Eu acho que há sempre aqui uma nuvem de inovação que nos vai acompanhar, a mobilidade como serviço, a internet das coisas, a sensorização, a informação, o tempo real. Acho que isso vai ser uma camada que nos vai acompanhar sempre, cada vez mais, nas soluções, vão fazer parte das soluções. Mas se nós olharmos isso, se eu pudesse arrumar em 3 caixinhas, eu arrumava em 3 áreas. Primeiro, os modos suaves. É indiscutível também que esta pandemia vem mostrar a importância que os modos suaves têm para as cidades. A Hidalgo em Paris fala muito da cidade dos 15 minutos, nós aqui em Lisboa falamos da cidade do ciclo curto, outras cidades chamarão outras coisas, mas no fundo nós conseguimos organizar a cidade, numa cidade em que nós conseguimos trabalhar, viver, divertir-nos, ir à escola, tudo a uma distância a pé de 15 minutos, a pé ou de bicicleta de 15 minutos face ao sítio onde moramos. Isto é um objetivo, é uma visão, é uma forma de viver de uma forma mais sustentável as cidades, mas se levarmos isto à última consequência, tem uma profunda consequência no mercado da habitação, no comércio de rua. São transformações muito significativas que as cidades têm que passar por elas, mas na verdade a tendência está cá. Se olharmos, por exemplo, na distribuição alimentar, naquilo que é a realidade da distribuição alimentar e aquilo que são os pedidos de licenciamento de novos supermercados das grandes marcas, nas grandes marcas, mas com lojas mais pequenas na cidade de Lisboa, vemos que há uma maior apetência pelo comércio de rua e cada vez mais, de facto, há esta resposta das pessoas do andar a pé e do ir a pé à loja, vai-se mais vezes, dinamiza-se a rua. E isto contrasta por completo com a cidade dos anos 90, que foi pensada para eu ter o carro na minha garagem, descer de casa para a minha garagem, andar numa via rápida, chegar a um centro comercial, pôr o carro na garagem e entrar no centro comercial. Esta cidade, muito dos anos 90, acho que há hoje está a ser posta de alguma forma em crise, e bem, acho que estamos a ir para um modelo mais sustentável de rua, de convivência, de vivência, e para onde os modos-chave são absolutamente críticos. Para esse sentido, o investimento em passeios, na infraestrutura pedonal, todos nós somos peões. Quem anda de carro é peão, quem anda de transportes públicos é peão, quem é ciclista é peão, o peão é peão. Portanto, o peão é a base da mobilidade de tudo. Mal deixamos de gatinhar, a primeira coisa que fazemos é andar. E, portanto, acho que a estrutura pedonal da cidade é absolutamente crítica que seja transformada e, por isso, estas medidas que nós temos de alargamento de passeios, criação de ruas pedonais, também numa lógica pop-up, como fizemos agora com a Rua é Sua, como fizemos em Benfica, na Rua Cláudio Nunes, como fizemos aqui na Rua dos Bacalhoeiros, em Lisboa, temos dezenas de pequenas intervenções destas, em que damos mais espaço às pessoas. É muito interessante porque quando nós damos mais espaço às pessoas na rua, as pessoas ocupam-no. Portanto, há mesmo esta vontade e o Covid veio acelerar isso de viver a rua. Depois temos também a questão do modo ciclável. O modo ciclável, temos que investir nele para que seja uma efetiva alternativa. Não estou a dizer que toda a gente tem que andar de bicicleta nem nada que se pareça. Eu acho que as pessoas não devem estar desconfortáveis se quiserem andar de bicicleta, que é uma coisa completamente diferente. E isso significa adaptarmos a cidade para que quem quiser, quando quiser, possa andar de bicicleta. E bem sei que às vezes esta transformação custa um bocadinho e lança muita discussão. Às vezes as pessoas esquecem-se de uma coisa, que é por cada pessoa que for andar de bicicleta, sobra mais um lugar na estrada para quem anda de carro, ou sobra mais um lugar no transporte público para quem andava de transporte público. Portanto, na verdade, este equilíbrio dos vários modos de transporte é uma coisa que interessa a todos. E aí a cidade de Lisboa tem investido na infraestrutura, estamos a todo o vapor com o nosso projeto de chegar aos 200 km da rede ciclável na cidade de Lisboa. Temos investido em apoio à compra de bicicletas para simplificar o acesso à bicicleta. E é preciso ter noção que nós vivemos um momento em que as bicicletas elétricas transformaram por completo aquilo que é a utilização destes sistemas de transportes nas cidades. Não se transpira a andar de bicicleta, mas é completamente diferente. E temos também a questão do parqueamento das bicicletas, que também numa cidade onde mais de 60% da população não tem garagem, é claramente um tema quando queremos promover as bicicletas. Há outras medidas, como o Sem Rodinhas, em que é ensinar a todas as crianças das escolas da cidade de Lisboa, ensino básico, a andar de bicicleta. Assim, um número grosseiro, a nossa percepção é que só 25% das crianças é que sabem andar de bicicleta. Na minha opinião, é de menos. Acho que é bom que os miúdos tenham esta competência para si e quando os pais quiserem, possam andar de bicicleta
onde quiserem, e portanto acho que há todo aqui um trabalho que tem que se fazer. Portanto, esta é uma primeira dimensão, modos suaves. Outra segunda dimensão absolutamente crítica é o investimento no transporte público. E gostava muito de sublinhar isto. Nós não mudamos a repartição modal das cidades sem o investimento no transporte público. Em Lisboa estamos a adjudicar aquilo que é o crescimento da rede rodoviária interurbana em 40%, naquele que é o maior investimento sempre dos municípios, mas também do Estado, via o programa de redução tarifária, naquilo que é a melhoria da qualidade do transporte público na área metropolitana. Nós vamos passar de idades médias em alguns operadores claramente superiores a 12 anos para 7 meses na frota. Portanto, é uma profunda transformação, uma clara melhoria da qualidade. Depois temos aqui outra dimensão, que é o investimento nos corredores estruturantes. E o investimento nos corredores estruturantes é o pacote de investimento de mais de 2 mil milhões de euros que estamos a tentar negociar neste momento para a área metropolitana. Há uma grande aliança dos municípios, dos 18 municípios da área metropolitana, a dizer a nossa prioridade é o transporte público, e nesse aspecto queremos fazer os corredores de transporte público estruturante, que seja a expansão do metro sul do Tejo, que seja as ligações do Algés-Reboleira, do Alcântara, Oeiras-Jamor, do Santa Apolónia, Sacavém, do Odivelas, Infantado, desculpem, Odivelas tinham roubado, Infantado, portanto, há todo, do Passo de Arcos, a estação de comboio, que agora falta-me o nome, peço desculpa, portanto, o antigo Passo ali por Tagus Parque ao Cacém, e, portanto, todos estes corredores, que na verdade não estamos a inventar, estamos só a concretizar o PROT, que era de 2003 ou 2004, e, portanto, simplesmente estamos 27 anos atrasados, ou desculpem, 17 anos atrasados nestes investimentos que já há muito estavam decididos e planeados. Finalmente, e termino agora, há uma última dimensão que eu acho que também é falar do futuro da mobilidade, é claramente falar disto, que é o tema da eletrificação. Se é verdade que um carro elétrico continua a ocupar os mesmos 10 metros quadrados numa cidade que um carro a combustão ocupa, e portanto há congestionamento e há ocupação de espaço público, é inequívoco que há um enorme contributo a nível das emissões locais na eletrificação das frotas, e a oferta das marcas é cada vez maior. Acho que ainda há muito trabalho para adaptar empresas e cidade ao carro elétrico, e isso deve ser algo que merece o nosso foco e a nossa atenção. Mas assim, para início de conversa, Jorge, ficava por aqui. Muito bem. Muito obrigado, Miguel Gaspar. Então passamos ao próximo, que é o engenheiro Castanho Ribeiro. Muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite feito pela Adfercit. Eu, na verdade, esta questão do Covid-19 veio abrir aqui uma nova perspectiva. Portanto, é claro que temos que mudar o paradigma base dos sistemas de mobilidade atuais. É um processo desafiante, como já disse o Miguel Gaspar, mas penso que agora temos melhor noção, por via deste impacto do Covid, o que é que pode ser um caminho de êxito, e para isso é preciso uma colaboração efetiva entre as autoridades de transporte, as autoridades públicas e os operadores privados. E eu penso que esse trabalho está a ser iniciado agora, e como disse o Miguel Gaspar, com a contratualização da operação de transporte público rodoviário, é um passo significativo, com uma redefinição da rede, como também disse. Agora, tudo isto é importante que não fiquemos por aqui, que temos que pensar um bocadinho já mais à frente. E o que eu digo mais à frente, eu não sou contra a micromobilidade e contra as bicicletas, antes pelo contrário, também ando de bicicleta, mas não podemos pôr agora só o foco nas bicicletas, porque senão um dia só temos um outro problema, que é um congestionamento viário de bicicletas, entre aspas. Isto é uma figura de retórica, mas o que é certo é que é fazer um alerta, e eu acho que aí o Miguel Gaspar pôs essa tónica, é a micromobilidade. Sim, senhora, tem que se fazer o desenvolvimento de sistemas e tem que se fazer também dos sistemas mais pesados, quer ao nível ferroviário, quer ao nível rodoviário. E esse trabalho, não estou a dizer que não esteja a ser feito, antes pelo contrário, está a ser feito. Houve um esforço enorme, como disse o João Carvalho, das CIMs, das áreas metropolitanas. Neste momento, a área metropolitana de Lisboa está a fechar o processo de contratualização. Felizmente, tudo indica que o Grupo Barraqueiro vai ganhar também um dos lotes. Não era possível ganhar mais e, portanto, ganhamos um dos lotes. Acima do Algarve e acima do Baixo Alentejo foi ganha pelo Grupo Barraqueiro também. A Norte, o assunto está mais complicado. E está mais complicado, e aqui ingressamos aqui numa problemática que o Miguel Gaspar também disse, e que saudamos todos os operadores privados o esforço que foi feito pelo Governo, com alguma lentidão, mas o que é certo é que foi feito de apoio
ao transporte público rodoviário, nomeadamente com apoio financeiro às empresas de transporte. Muitas delas, como sabem, tinham risco de procura. Neste modelo agora de contratualização, que é basicamente gross cost, portanto, o risco de procura passou para as autoridades, os operadores deixaram de ter risco de procura, mas anteriormente estavam com esse risco de procura. E quando a decisão do governo é de não haver validações e, portanto, não havia receitas para os operadores, o governo tinha que necessariamente intervir, porque a decisão base é dele de não haver validações. Por outro lado, há uma queda substancial da procura, sem dúvida, houve um período de confinamento, houve uma queda substancial de procura. O que é que nós fizemos? E aqui é que também abriu um bocadinho as novas perspectivas aos operadores, que é as metodologias para garantir continuidade de negócio e garantir resiliência dos sistemas. Posso dar um exemplo, a nível do Metro do Porto, onde tenho a responsabilidade máxima da operação, nós tivemos que rapidamente ajustar modelos de exploração e também de equipas. Um exemplo, os controladores de tráfego que estavam num centro de controle tiveram que ser repartidos em 2 centros para evitar as contaminações. Deixem-me uma nota, desde o início que tomámos as iniciativas necessárias de fornecer EPIs, portanto equipamentos de proteção individuais adicionais, que permitiu informação imediata a todas as pessoas, permitiu até ao momento, e graças a Deus, dos 332 colaboradores diretos que temos na Metro do Porto, não houve um único infectado. Tivemos também maquinistas digamos, entre aspas, confinados, como salvaguarda se houvesse algum problema com os que estavam a operar, e portanto todos estes modelos obrigaram-nos a uma agilidade e veio provar que, na verdade, as nossas organizações têm capacidade para responder rapidamente. Relativamente ao futuro, eu colocaria 5 pontos essenciais. É um planeamento transversal. Estes concursos de transporte público rodoviário já revelam esse planeamento transversal ao nível das grandes áreas metropolitanas, mas tem que ir um bocadinho mais longe, ou seja, o planeamento tem que integrar também a micromobilidade, os outros modos que estão a aparecer. E também eu acho que foi uma oportunidade perdida de melhor integração com o sistema ferroviário pesado, nomeadamente o sistema suburbano, que devia ter entrado de uma forma mais clara nesta equação de avaliação de toda a mobilidade na área metropolitana. Acho que não foi feito e que foi uma oportunidade que pode ser revista a breve prazo. Depois, já se falou um bocadinho nisso, que é a necessidade de rever a regulamentação, quer a dos modos atuais, quer uma nova regulamentação para, definir bem as regras de jogo desta micromobilidade e destes temas. Já aqui foi referido, acho que é fundamental começarmos a olhar para isso. O exemplo foi, claro, com a entrada da Uber, a transformação que houve em termos de serviço, mas também a agitação, a instabilidade, até haver uma regulamentação que definisse as balizas desta operação, destes novos operadores. E isto é fundamental também para a micromobilidade, porque daqui a um dia temos aí vários problemas, ainda que, como diga Jorge Jacó, andem devagar, mas o que é certo é que perturbam. E perturbam os modos também de transporte público, como são os autocarros. E, portanto, tudo isto tem que ser articulado e devidamente conjugado. Depois, a outra questão, que já está a ser tratada, que é a contratualização com os operadores, e se calhar uma contratualização, se calhar devemos pensar também uma contratualização até com estes modos suaves, como diziam há bocado. Devemos ir talvez um pouco mais além nesta avaliação. Não é de um dia para o outro, estamos agora a iniciar, como disse o Miguel Gaspar, e bem também, uma série de infraestruturas, e é aqui também que se tem que fazer uma redefinição da estratégia de investimentos em infraestruturas. Eu perdoem-me aqui fazer um pouco política, mas parece-me que é mais razoável estar a fazer este trabalho que a Câmara de Lisboa está a fazer do que investir numa nova ponte para o Montijo. Esse investimento permite fazer um modelo urbanístico nas nossas cidades. Esse investimento na ponte Montijo poderá garantir um modelo urbanístico muito mais interessante e sustentável nas nossas cidades, ao invés de gastarmos ali para passarem mais uma série de carros e alimentarmos mais uma série de carros na cidade de Lisboa. Portanto, é isto que tem que ser equacionado de um ponto de vista macro, e as grandes áreas metropolitanas têm que ser vistas desse ponto de vista, a sua interligação com as fronteiras exteriores. Não podemos continuar a despejar carros para dentro de Lisboa, isso é claro, e é a estratégia da própria Câmara de Lisboa limitar esta evolução. Depois, há um aspecto fundamental de tudo isto para que comecemos a funcionar numa nova lógica, que é o tratamento da infraestrutura digital.
Eu penso que a mobilidade as a service é uma realidade, temos que dar passos sérios nisso. A comunidade, a qualidade dos serviços depende muito da sua frequência, da informação que o cliente tem, e aí é que penso que ainda estamos muito atrasados e que deveria ser feito um esforço pelas autoridades. E aqui ponho uma nota que é: as autoridades não têm a responsabilidade sozinha de mover tudo. Penso que os operadores os operadores privados, também deverão ter interesse em envolver-se. E talvez uma sugestão de uma parceria pública-privada para criar uma verdadeira plataforma que conseguisse tratar toda a informação e disponibilizar aos clientes um conjunto de informação que lhe permitisse escolher o modo que vai servir, os itinerários mais adequados para a sua viagem e de uma forma serena, calma, sossegada e com segurança, ter um serviço de qualidade. Eu penso que estes 5 aspectos eram fundamentais no futuro e é fundamental, na verdade, haver, já, mas ser se calhar mais aprofundado, este trabalho entre as autoridades públicas e privadas, cada um perceber os seus problemas e convergirem de forma a que consigamos efetivamente ter soluções de mobilidade integradas e eficientes. É verdade que o Covid vem-nos trazer, paradoxalmente, eu acho que todos nós sentimos isso, pelo menos quem anda de transporte público, maior qualidade e maior segurança, porque acabamos por ter menos pessoas, os autocarros com menos densidade de tráfego, e aqui está provado aquilo que o Miguel Gaspar dizia, que é quando menos carros tivermos, melhor serviço público, e está provado, tivemos menos carros na estrada e nós cumprimos. Por exemplo, em Matosinhos, sou responsável da operação Transporte Rodoviário Público em Matosinhos e nós cumprimos praticamente a 100% todos os horários, o que prova que todos os nossos clientes tiveram melhor serviço e com melhor qualidade. E é isto que nós pretendemos atingir com estas medidas e saúdo as medidas que têm sido tomadas, particularmente pela Câmara de Lisboa e também algumas delas pela própria Câmara do Porto, com as quais tenho mais relacionamento. E ficava por aqui, à espera que houvesse mais alguma questão. Muito bem. Muito obrigado, Castanho Ribeiro. Passávamos então ao fim da primeira ronda ao Filipe Beja e para depois voltarmos ao princípio. Filipe Beja, força. Obrigado. Bem, antes de mais, queria agradecer à Adfercit e saudar também todos os participantes, todos os oradores e o moderador, Jorge. Obrigado também por esta oportunidade. Antes de começar, também queria dizer que não falo na qualidade de membro de um gabinete do governo e, portanto, falo na minha condição individual e, portanto, pela participação cívica que tenho e envolvimento que tenho, por exemplo, no Conselho Consultivo para a Mobilidade Sustentável da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta. Posto isto, queria aproveitar para dar aqui um outro contributo, no fundo tentando não repetir aquilo que também já foi dito e na realidade falar um pouco sobre esta nova realidade que estamos aqui a falar. No fundo, a bicicleta não é uma nova realidade, não é? Ela na realidade já existe há algum tempo esta parte e já era solução em vários sítios em Portugal e não só, de mobilidade urbana. Portanto, ela de facto surge cada vez mais porque é fácil e é acessível e acaba por haver condições em que existe o reconhecimento de outras condições, que é, no fundo, a segurança e o conforto e a facilidade de utilização. E, portanto, isso prende-se com um conjunto de características que é possível proporcionar para que ela seja um sucesso na utilização. Ela cresce como solução porque essas condições são garantidas. E elas são garantidas desde logo porque há um envolvimento de vários atores, tanto públicos como privados, mas na realidade aqui normalmente quem tem a chave do território, digamos, são as autarquias, são, enfim, o Miguel Gaspar aqui na nossa discussão, é quem tem a chave da cidade, no sentido em que gera o território e gera o território em função também, obviamente, de diferentes participações, vontades e mobilização dos cidadãos. No fundo, eu queria aqui aproveitar também por falar, a Federação Portuguesa de Cicloturismo e o seu Conselho Consultivo têm mobilizado um conjunto de pessoas de diferentes formações, portanto, não só de
de engenharia, nem de geografia, nem arquitetos, um pouco mais variado do que isso, mas nós constatámos uma preocupação comum. No fundo, a comunicação destas soluções de mobilidade, como é o caso da bicicleta, normalmente requer uma sensibilidade muito especial. Se pusermos pessoas que não andam de bicicleta a comunicar a promoção da utilização da bicicleta, fica difícil essa comunicação. Isto porque, de facto, existe aqui um conjunto de benefícios que só mesmo experimentando é que se consegue perceber. Enfim, nesta altura de pandemia, em particular, a Federação e o Conselho Consultivo da Federação promoveram um guia de comunicação, especialmente por perceber as vantagens da bicicleta neste contexto sanitário. Desde logo o distanciamento que permitia, mas também todas as outras questões que têm a ver com o facto de ser mobilidade ativa e, portanto, de alguma forma, o confinamento a que estávamos obrigados, obviamente agrava todo um conjunto de condições que têm a ver com a obesidade e com algum sedentarismo que, no fundo, a bicicleta ajuda a contrariar. E, sobretudo, em pandemia também houve um grande aumento de utilização da bicicleta por esse motivo. Às vezes, portanto, motivado muito por questões de lazer, mas, no fundo, essa experiência e, sobretudo, também muito trabalho que tem sido feito do lado da infraestrutura permite que ela passe a ser solução também nas deslocações urbanas, porque se a experiência for positiva, ela passa a ser cada vez mais solução. E, nesse aspecto, o Conselho Consultivo também, a propósito do tema da Semana Europeia da Mobilidade deste ano, participou em várias iniciativas, desde logo promovendo novamente um passeio, que é o Lisboa Ciclável, e que teve uma particularidade. Teve que se gerir o conjunto de pessoas participantes e, portanto, garantir distâncias, garantir que tudo corria bem nesse aspecto e, portanto, não ser mais um momento de stress ou até de provocar outro tipo de problemas sanitários e de contágio. E, portanto, a participação foi muito interessante porque foi no sentido em que mais de 500 pessoas, ou à volta de 500 pessoas, participaram na mesma no passeio. E cerca de 30% fez esse passeio pela primeira vez. O que é muito interessante, demonstra também o empenhamento que em Lisboa tem ocorrido para garantir melhores condições e, no fundo, isso é um cartão de convite para que as pessoas passem a utilizar a bicicleta. Começa, porventura, nestes passeios, mas, obviamente, passa a ser mais frequente noutro tipo de distâncias e deslocações. Eu queria aproveitar também para dizer que nos cursos de iniciação à bicicleta tem-se verificado uma crescente participação de pessoas que estão interessadas em começar a iniciar a andar de bicicleta. E isso, por exemplo, neste ano já foi possível ajudar mais de 100 pessoas a iniciar a utilização da bicicleta. Curiosamente, pessoas que, apesar da pandemia, não deixaram de se envolver e de se interessar para voltar a andar de bicicleta ou aprender de novo. Enfim, a sua relação com a bicicleta, enfim, motivada também pela pandemia, acaba por se proporcionar neste contexto. Eu queria também deixar aqui, se calhar, 10 notas, no fundo, do ponto de vista mais estratégico. Na realidade, o Conselho Consultivo fez um conjunto de propostas no âmbito da visão estratégica, que foi discutida recentemente para a próxima década, e deixou um conjunto de sinteticamente 10 sugestões. No fundo, quanto à necessidade da estratégia de mobilidade alternativa, incorporar esta dimensão que é uma mobilidade alternativa à excessiva dependência da utilização do automóvel. E isto, no fundo, é central em toda a estratégia que nós temos que planear, seja ao nível da administração central, seja ao nível das autarquias locais, mas também, enfim, que transcendem muito as entidades públicas e, portanto, no setor privado também há um conjunto de incentivos que podem e devem ser mobilizados, muitas vezes com este canal comum que é a sociedade civil, que ajuda também, digamos, a mobilizar essa participação.
Há aqui um conjunto de processos de planeamento e de instrumentos de financiamento que têm, obviamente, de estar articulados, e refiro-me, por exemplo, à Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa Ciclável, mas também à Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa Pedonal. No fundo, no entender das várias pessoas que acompanham o Conselho Consultivo, isto deviam de ser duas estratégias numa única estratégia, digamos, deviam estar juntas. No fundo, estamos a falar de mobilidade suave em conjunto, mobilidade ativa, e seguir alguns exemplos também para o país no que diz respeito à acessibilidade pedonal. No fundo, um pouco a ideia que o Miguel também já transmitiu de todos sermos peões. A Câmara de Lisboa também tem um trabalho muito ligado a esta área com o plano de acessibilidade pedonal, e no fundo esse plano de acessibilidade pedonal é, digamos, podia ser uma tendência a seguir para outros municípios, para outras autarquias que no fundo têm que garantir, digamos, a base da pirâmide, que é as condições de acessibilidade pedonal, o acesso aos transportes coletivos e a utilização da bicicleta, porque na realidade quando descemos esse grau de detalhe e de desenho urbano estamos a garantir o acesso a todas as pessoas. A reflexão que também se propôs foi, no fundo, a garantir a continuidade e a execução de um pacote de financiamento que já estava identificado e que se mantém, que são cerca de 300 milhões de euros que estavam identificados num programa que era o Portugal Ciclável 2030, com uma pequena particularidade, era que, no fundo, esse pacote de financiamento não fosse aplicado única e exclusivamente a infraestruturas. Portanto, pudesse ser, de alguma forma, flexibilizada a sua aplicação para mobilizar outro tipo de melhorias e de incentivos que não sejam apenas nas infraestruturas. Isso pode passar, por exemplo, também, nós vemos que a questão da bicicleta e da mobilidade suave é transversal a várias preocupações de entidades públicas e, portanto, há a necessidade, no nosso entender, de rever algumas competências, ou eventualmente algumas atribuições de várias instituições, no fundo para as mobilizar para este desafio comum, que na realidade, enfim, a promoção da utilização da bicicleta e do andar a pé em cidades, em ambiente urbano, no fundo vai contribuir também para os objetivos de neutralidade carbónica e desafios de saúde pública. A criação de um sistema de recolha e monitorização de dados parecia-nos também essencial. Esses dados, seja em parceria pública ou privada, ou seja, enfim, do lado público, é essencial para poder planear e, no fundo, mais do que planear, também criar um regime de incentivos. Esse regime de incentivos, como por exemplo o caso francês, seria muito interessante começar, por exemplo, a incorporar outro tipo de incentivos para além da aquisição de bicicletas, por exemplo, que já existe tanto ao nível nacional como aqui em Lisboa, reforçado com o programa da Câmara, o financiamento à utilização e, portanto, há um incentivo à alteração dos padrões de utilização. E isso faz, por exemplo, com financiamento de utilização ao quilómetro, a distância 1 quilómetro percorrida em bicicleta, com a devida monitorização desses dados, pode ter uma retribuição de cerca de 20 cêntimos, 15 cêntimos, isso é discutível, mas no fundo cria um sistema de incentivo à utilização e não necessariamente à compra das bicicletas, que nos parece muito interessante começar a discutir e incorporar nos instrumentos públicos. A definição de uma hierarquia de rede nacional de infraestruturas cicláveis também parece-nos muito relevante. Isto porque para nós é óbvia a ligação entre a bicicleta e o comboio, e portanto o comboio naturalmente é uma solução ecológica para longas distâncias e para serviços urbanos. A bicicleta é um complemento de last mile ou de última milha para complementar todo um sistema que nos parece muito mais sustentável, muito mais equilibrado e que no fundo nos permite com isto definir também uma rede, tanto ao nível nacional, local e regional, de infraestruturas que sejam cicláveis, eventualmente, naturalmente aquilo que seja ao nível nacional e regional terá porventura um interesse mais turístico ou de lazer, ou lúdico,
mas ao nível local, naturalmente, o interesse utilitário dessas deslocações e dessa rede de suporte de infraestruturas é eventualmente a prioridade. Há uma questão muito óbvia para nós, que é, obviamente, a rota Eurovel, é uma rota de infraestruturas cicláveis, ou rotas de infraestruturas cicláveis a nível europeu, pode e deve ser também discutida nos instrumentos de financiamento e de planeamento a nível europeu. E, portanto, enfim, nós temos em Portugal uma das rotas, a rota número 1, que é a rota da Costa Atlântica, percorre toda a nossa costa, mas muito trabalho ainda está por fazer ao nível de infraestruturas, de sinalização, e muito é, digamos, o interesse gerado por essa rota. Nós temos não só portugueses, mas também muitos estrangeiros a perguntar por essa rota, e no fundo essa diria que era a prioridade das prioridades na rede nacional de infraestruturas, porque do ponto de vista de hierarquização de redes de infraestruturas seria, digamos, o primeiro nível dessa rede. Não tentando tomar muito mais tempo, ficava só com mais duas preocupações e um pequeno desafio. No fundo, não nos esquecendo também da indústria, que neste momento já foi referido, Portugal já lidera a produção de bicicletas a nível europeu, ultrapassámos a Itália no ano passado, e portanto temos uma indústria que tem capacidade tecnológica, tem capacidade de industrialização, e pode de facto ser uma alavanca também do lado da economia, que no fundo já representa mais de 400 milhões de euros e, salvo erro, 2,7 milhões de unidades de bicicletas vendidas em 2019. Essa produção, obviamente, tem um fator económico associado direto, mas na realidade pode nos ajudar a fazer uma aceleração destas transições, no fundo, a transição climática, a transição ecológica das nossas cidades e, enfim, se nós devidamente pensarmos numa reforma de todo o setor dos transportes urbanos, aliado, obviamente, aos instrumentos de planeamento do território, podemos imaginar, por exemplo, e este é o desafio com que encerro, um alargamento, por exemplo, de todos os sistemas de bicicletas partilhadas, por exemplo, cidades com mais de 50 mil habitantes ou 20 mil habitantes, enfim. Pensar que temos 57 municípios em que esses 57 municípios têm mais de 50 mil habitantes em Portugal. Obviamente isto depois tem que ser afinado porque as centralidades urbanas variam muito, a intensidade e enfim, a dispersão urbana, mas estamos a falar de cerca de 6,7 milhões de pessoas em Portugal, quase todas concentradas nas duas áreas metropolitanas, mas no fundo aquilo que estamos aqui a falar, a ideia e o desafio é pensarmos em que de facto os sistemas de bicicletas partilhadas, portanto na lógica de mobilidade como um serviço, pode-se aliar efetivamente a outro tipo de serviços de transporte coletivo, nomeadamente o ferroviário e o rodoviário, e ser efetivamente também uma forma de fazermos a transação, enfim, o reequilíbrio modal das deslocações urbanas. Termino dizendo apenas que, obviamente, que os concursos, os procedimentos concursais vêm responder a estes que estão em curso e que a AMT está envolvida, no fundo, a acompanhar todos os procedimentos, vêm responder a uma necessidade e uma alteração institucional que estamos a concretizar, mas na realidade falta um pouco aquilo que o Castanho Ribeiro referia de articulação com outros modos e eventualmente as bicicletas aqui podiam ser um aliado nesses concursos. Terminava com isto e eventualmente fica depois para a segunda ronda mais alguns aspectos. Muito bem, muito obrigado, Filipe Beja, e passamos então à segunda volta. Eu vou atirar para aí algumas provocações para a mesa e para depois discutirmos. Há uma coisa que eu acho que vale a pena e foi referido, a necessidade do planeamento transversal, o problema da alteração da mobilidade. Uma coisa é segura, e vocês devem conhecer isso também como eu. Fizeram-se na zona de Lisboa e no resto do país, mas na região de Lisboa fizeram-se novos hospitais
Eu estou a pensar no de Vila Franca de Xira, estou a pensar no de Lourdes, estou a pensar no de Cascais, e todos eles foram feitos com os centros comerciais, é para a malta ir de carro. Porque aquilo não foi concebido, nem estruturado dentro do sistema de transporte público, nem tem bicicletas, porque aquilo está lá longe, é como o centro comercial que é feito fora da cidade e é lá que ele fica bem. E é assim que foi feita esta abordagem dos novos hospitais, por exemplo. Mas isto pode ser aplicado a outro tipo de equipamentos que têm estado a ser feitos. A verdade é que há um descolar completo do sistema de mobilidade quando são produzidos estes novos equipamentos. E isso é perturbante. Aliás, quem se lembra, no princípio do Hospital de Lourdes, lá em cima na saída naquela saída da CREL, os carros tinham que parar na beira da estrada, porque nem sequer havia estacionamento suficiente para os carros quando o equipamento foi feito para os carros. Portanto, este é um dos problemas, é o problema do planeamento e do planeamento integrado e do planeamento transversal. Portanto, não há hipótese do sistema de transportes depois acompanhar este tipo de erros urbanísticos e de erros de concepção que se verificam. Por outro lado, há uma coisa que eu acho que é interessante constatar, e vocês todos apontaram isso, nós estamos agora numa altura de grande mudança, de grande dinâmica na contratação, enfim, na produção do transporte, com a nova contratação pelas novas autoridades. Enfim, vamos ver a que custo e como é que vai ser sustentável o sistema, porque o risco comercial, como o Castanho de Ribeiro disse bem, foi limpo da mesa, portanto o operador agora só tem o risco industrial, tem que produzir aquele preço que está no contrato e se houver ou não passageiros é um problema de risco comercial que não é dele, é da autoridade. Vamos ver até que ponto o sistema, do ponto de vista financeiro, é sustentável. Jorge Jacob, só em Lisboa, porque há outros modelos em que existe um risco comercial dos operadores. Por exemplo, na cima do Algarve existe um risco comercial dos operadores. Existe procura. Portanto, eu não conheço, estou a falar do pouco que conheço. Não é? O que eu conheço tem sido a remuneração ao veículo quilómetro, portanto é só o risco industrial e portanto não há risco comercial. O que pode ser complicado do ponto de vista do financiamento. Quer dizer, num país rico não tem problema nenhum, paga e acabou. Mas num país que não é rico e que tem limitações e sobretudo em que as competências foram transferidas para outros níveis de poder, eventualmente com mais dificuldades, porque alguém falava que estavam 7 milhões e tal de habitantes na orla marítima, e o interior tem capacidade de sustentar financeiramente depois um serviço de transportes adequado, que corresponda às necessidades que as populações do interior ou as populações mais fragilizadas, digamos assim, do ponto de vista do acesso aos serviços, do acesso à saúde vão ter. Enfim, são problemas que o tempo nos ajudará a resolver, mas eu fico com algumas preocupações e tenho algumas preocupações desse ponto de vista. E, portanto, eu penso que é um problema que tem sido evacuado do meio disto é o financiamento do sistema e as fontes de financiamento do sistema. A outra questão que eu acho que é interessante, e vocês também todos tocaram nisso, o Covid o que vai fazer foi reduzir a mobilidade brutalmente. E todo o sistema funcionou melhor, como dizia o Castanho de Ribeiro, os autocarros andam mais depressa, a malta não vai apertada dentro do autocarro, as bicicletas andam bem porque não há problemas de conflitos com o tráfego, portanto tudo isto melhorou. Portanto há aqui um problema de facto, que é a explosão da mobilidade que se verificou nos últimos anos. A verdade é esta, houve um aumento enorme da mobilidade e isso vem sobretudo do desenvolvimento económico, porque todos nós sabemos, ou devemos saber, que a mobilidade está associada a novas necessidades e a novas procuras induzidas pelo desenvolvimento. Eu vou ao médico, eu vou comprar livros, eu vou ao cinema se tiver dinheiro para isso e se o meu nível de desenvolvimento não der para isso. Portanto, este desenvolvimento levou a isto. E a verdade é que, foi o Covid à força que impôs a redução dessa mobilidade e o sistema adaptou-se. Adaptou-se como? E eu aqui vi pouca gente a falar nisto. Não vos via falar nisto. O sistema adaptou-se porque há pessoas, não sei se vocês têm noção disso, mas há pessoas que têm medo de ir à rua, terem medo de ir ao restaurante. Vão comprar ou pedem comida, ou pedem os abastecimentos via dos supermercados e não saem de casa e fazem a vida mais em casa e vão ao emprego e voltam para casa. Portanto, tudo isto criou novos hábitos. Eu vi as bicicletas e as trotinetes. Eu vejo as trotinetes entregarem pizzas, entregarem tudo o que há para entregar. Já é entregue em trotinete, não é só em bicicleta nem em motas.
bicicleta e trotinete. Portanto, tudo isto determinou aqui uma alteração que não vamos ver com quanto tempo, como é que isto vai perdurar, se vai perdurar, mas eu penso que ao nível do custo, digamos, isto tornou mais barata a introdução, a logística, digamos assim, a logística urbana. E, portanto, isto pode ser um elemento, e com a promoção da bicicleta e da trotinete, pode ser um elemento que fique. E se ficar, como dizia o Miguel Gaspar, isto é um contributo enorme para a redução das emissões de CO2. Portanto, isto, se calhar, arrisca-se a perdurar. E, portanto, isto vai se traduzir, de facto, para o futuro, numa alteração significativa dos padrões de mobilidade e da própria mobilidade. E, portanto, eu penso que isto é um dos aspectos que vale a pena pensar. E há outro aspecto, e esta aqui é para o Filipe Beja. A bicicleta é, de facto, fantástica. Eu, quando era miúdo, andei muito de bicicleta, quilómetros, mas eu agora já não ando de bicicleta. Porque a bicicleta e a população, e isto vocês não referiram, a população portuguesa, como a população da Europa, está a envelhecer muito. Nós estamos com uma idade média, uma esperança de vida de 80 anos quase, e uma idade média de 50. Isto torna uma parte significativa da população pouco apta a utilizar a bicicleta. E que alternativas tem? O peão, ou então o carro. Portanto, a bicicleta é de facto fantástica, sem dúvida. Eu não duvido disso e verifico o que é que se tem passado. E a bicicleta elétrica vai potenciar tudo isto. Mas há um extrato significativo da população urbana, e não urbana, mas sobretudo urbana, que vai ficar de fora, digamos, fica evacuada, tem mais dificuldade em utilizar este tipo de transporte. Pronto, isto é mais outra dica que eu deixo para a vossa discussão. Depois, queria-vos deixar uma coisa que eu não vejo cá. Eu ainda tentei fazer isso quando estive no metro, mas é a criação de grandes parques de estacionamento junto aos interfaces. Vocês vão à Holanda, vão a Amsterdão e aquilo é impressionante. Não é? A estação de caminho de ferro tem bicicletas, milhares de bicicletas estacionadas. E eu não vejo que a bicicleta podia ser um elemento na cadeia de transporte. Porque houve até aí um comentário que disse: isto das bicicletas não dá para fazer mais do que X quilómetros. Houve alguém que fez um comentário. É verdade, porque cada modo de transporte está adequado à sua distância de percurso. Mas nós podemos ampliar isso, se criarmos estacionamento, se a bicicleta for um dos elementos da cadeia de transportes. E não tem que ser forçosamente levar a bicicleta para dentro do comboio. Tem que haver maneira. Claro que aqui o bike sharing resolve isto, mas o bike sharing é um processo lento, demorado e exige investimento público ou privado, mas investimento concentrado. Enquanto que a bicicleta é do próprio, é o próprio que investe e, portanto, tem outras condições e outros requisitos, digamos, de financiamento que podem facilitar a utilização da bicicleta nas cadeias de transporte urbanos, porque, digamos, noutro tipo de transportes também é possível, mas aí só vejo com bike sharing. Eu posso ir para o Porto de comboio, depois lá ter mas tem que ser com um sistema de bike sharing. Não estou a ver que com a bicicleta própria isso se insira, digamos, neste tipo de cadeias. Bom, mas pronto, estão aqui uns tópicos que eu acho que davam para uma segunda volta de intervenções. Se calhar seguimos a mesma ordem, sabe, o João Carvalho. Ok. Jorge, é evidente que grande parte dessas questões que tu puseste, o Miguel deve estar deserto por referir. Deixa-me só dizer duas ou três coisas. A primeira questão, a questão que tu referiste dos hospitais estarem longe dos centros populacionais. Foram erros cometidos no passado. Agora, se tu andares por essas autarquias fora, verificas que as autarquias estão a fazer um esforço enorme de acessibilidade por mobilidade suave, muito melhor. Repara, isso foi antes. Agora, realmente, esta descentralização das autoridades locais está a ser uma coisa fantástica que nós tiveste aqui na ANT ainda durante algum tempo e consigo-te a perceber disso. É espantoso a adaptabilidade a estes processos das autoridades locais. Há que aprofundar, portanto, temos que aprofundar a mudança de competências da administração central para as autoridades locais. É fundamental que isso pare. Portanto, as autoridades têm que ter poderes mais abrangentes para gerir estes fluxos de mobilidade,
E aqui não só incluir os modos suaves, como foi dito aqui por um nosso colega palestrante, mas também a logística urbana, o transporte de mercadorias, por exemplo. É importante que haja mais informação nesse aspecto e eliminar muitas competências que estão dispersas pela administração local, pela administração central e passá-las para a administração local. Aqui, com certeza que a gestão da mobilidade é muito mais eficiente a nível local ou regional. Portanto, isto só para dizer que, se tu verificares, os erros que foram cometidos realmente, como tu disseste, e bem, foram cometidos erros em localizações de hospitais ou de outros locais de localização maciça da população, mas esses erros, felizmente, com esta mudança de competências para as autoridades locais, está a alterar e de uma maneira extremamente positiva. Em relação à questão da pandemia, atenção a uma coisa que é importante que todos nós tenhamos presente, que é o mercado respondeu. Veja-se os concursos foram, os processos concursais foram fechados há pouco tempo, os concorrentes que apareceram nas duas grandes áreas metropolitanas e noutras áreas, noutras autarquias. Portanto, o mercado funcionou. Mesmo em período de pandemia, houve concorrentes, as empresas responderam também positivamente. Isto são dados extremamente positivos. Acho eu que todos temos de ter em linha de conta. Não há dúvida nenhuma que, e digo isto com muita sensibilidade, eu não esperava que houvesse uma resposta tão importante das autoridades locais. Portanto, estão todas parabéns. No essencial é isto como resposta. Agora, claro que o Miguel tem uma palavra grande a responder a alguns dos aspectos que tu disseste. Muito bem. Miguel? Muito bem. Aqui, só eventualmente falar aqui para algumas das coisas que foram lançadas. Primeiro, relativamente à questão, eu disse na minha intervenção que havia aqui uma nuvem que andava sempre aqui à volta, que era o tema dos dados, da tecnologia, etc. E acho mesmo isso. Acho que, eventualmente, há muita coisa para fazer. Acho que é uma área que não pode ser descurada. Acho, sinceramente, que o sistema tem sido demasiado fechado dentro dos operadores, quer operadores públicos, quer privados, numa perspectiva monopolista, donos da informação, e quem sabe se um dia vou conquistar o mundo e vou que todos os clientes... Eu que sou operador em Lisboa, certamente não vou abrir o sistema porque um dia vou conquistar o Porto e quem sabe Madrid e Bruxelas. Acho que isso não tem ajudado nada a desenvolver o sistema. Eu acho que houve uma grande mudança na governança do sistema. Nos últimos 4 anos, 3, 4 anos, uma prova disso é o concurso CEF que foi lançado, a candidatura CEF que foi ganha do Connecting Europe Facilities, que só em Lisboa é um investimento de 24 milhões de euros na abertura dos sistemas core dos operadores de transporte para que outros sistemas e outros operadores possam ligar. Quer dizer, eu acho que esse é que é o caminho. Eu também acho, já agora, que com o recuo das OEMs, nomeadamente das marcas automóveis, destas coisas assim mais novas da mobilidade, como seja a mobilidade como serviço, a micromobilidade, a Frinal da vida, etc. Há aqui um recuo destas empresas por causa do Covid, por causa da pressão da Comissão Europeia para a eletrificação. Acho que eles estão a recuar no investimento e isso, se calhar, vai obrigar o público a pôr dinheiro onde eu achava há 3 anos que não tinha que ir pôr. Mas a grande aposta do setor público deve ser, neste momento, quer enquanto autoridade de transportes, quer enquanto acionista de empresas de transporte, deve ser na abertura dos sistemas. E acho que o CEF que estamos a fazer, os tais 24 milhões de euros que eu estou a dizer, vai exatamente permitir que outras entidades que não os incumbentes possam dar acesso ao sistema de transporte público, quer do ponto de vista da informação, quer do ponto de vista do acesso ao sistema, leia-se o sistema de bilhética, por entidades terceiras. E eu acho que isso vai ser uma mudança extraordinária, porque vai puxar muita inovação para o setor. Nós estamos a ver já isso, por exemplo, em Lisboa, fizemos isso com a EML. Neste momento, qualquer entidade que queira vender estacionamento na EML pode. O sistema abriu-se, investimos para abrir o sistema, temos a nossa aplicação do e-Park, mas temos um modelo de governança aberto onde qualquer um se pode ligar e qualquer um pode vender horas de estacionamento na cidade de Lisboa, desde que cumpra com um conjunto de regras. E eu não fico nada chateado, enquanto decisor público,
que venha um privado fazer melhor do que a minha empresa pública faria no atendimento ao cliente. Isso só significa que o cliente tem acesso a mais e melhores serviços. E no final do dia é isso que nós queremos. Eu acho que o foco das empresas operadoras deve ser na operação. Se vier um privado que é melhor na gestão de cliente, encantado, não tenho problemas nenhums. Portanto, eu acho que concordo com o que diz, com o que foi dito, mas também dizer que acho que este investimento está a ser feito como nunca foi, e acho que uma coisa que também vai ajudar nisso é na constituição da Transportes Metropolitanos de Lisboa, que, como sabem, neste momento já tem número de contribuinte, neste momento, posso-vos dizer isso. Portanto, agora está aí para o Tribunal de Contas, que é o último passo antes de existir mesmo. E o facto de integrar desde o início ao Hotlis, temos logo este despegar da operação dos sistemas de informação, e acho que isso vai se fazer muito bem ao sistema, e acho que a TML tem logo ali uma base de trabalho muito rica para trabalhar. Depois não estou nada arrependido, e acho mesmo que o risco comercial do sistema deve estar mesmo do lado público, por duas razões. Primeiro, na minha vida profissional, que já tenho aqui uns tufinhos brancos, não muitos, mas já tenho alguns, nunca vi uma renegociação entre o público e o privado em que o público normalmente não sai a perder qualquer coisa. E é muito mais fácil renegociar do lado público quando o risco de receita está do lado público e o risco de produção está do lado do privado. Olha, a única coisa que eu tenho a dizer é, olha, quero que operes uma coisa diferente, toma lá, diz lá quanto é que eu tenho que pagar. Mas não tenho que estar a discutir ganhas receitas, perdes receita e o tarifário ocasional e aquele passo combinado, não sei do que fica uma flexibilidade completamente distinta do lado da gestão do sistema que nunca teria se a receita estivesse do lado do privado. Claro que eu tenho que fazer uma gestão de contrato muito exigente. Eu diria que a empresa que faz melhor gestão de contrato em Portugal até hoje é a Metro do Porto, onde faz uma gestão muito apertada e muito bem feita, na minha opinião, do contrato que o Castanho Ribeiro tem com eles. Portanto, acho que é um contratante, um adjudicatário exigente. Adjudicante, peço desculpa. E acho que é mesmo por aí o caminho das estruturas públicas, devem ser profissionais na gestão de contratos, e acho que ajuda a partir desse momento onde é que está o risco. Depois dizem-me assim, está bem, mas no final alguém tem que pagar. Pois é, mas quem é que pagou agora com o Covid? Eram os privados que iam aguentar com o impacto do Covid. Não foi. O Estado teve que pôr dezenas de milhões de euros para aguentar com este impacto. E bem, porque a entidade para quem este risco é mais barato é o Estado. Ninguém podia... Era muito mais barato o Estado pagar o risco da pandemia do que termos segurado isto de outra forma qualquer, numa outra matriz de partilha de riscos. Portanto, ainda bem que o risco procura estar do lado do público. Agora, é preciso ter atenção com uma coisa, e esta que eu vou dizer agora a seguir é muito importante. As principais autoridades de transporte, pelo valor e pela quantidade em Portugal, são a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto. Nenhuma, nem outra, tem receitas próprias. E, portanto, obviamente, é um aspecto crítico do sistema nós termos alguma autonomia no modelo de financiamento, até pode ser por transferência de rúbrica, aquilo que hoje é parte, amanhã chama-se outra coisa, mas com maior autonomia do lado dos municípios e do lado das autoridades de transporte, na busca de fontes de financiamento e da alocação de verbas para gerir o sistema, até para acomodar estas soluços que o sistema pode ter e que a economia possa ter do lado das autoridades de transporte. Portanto, é verdade que é uma questão recorrente, mas encontrarmos uma fonte de financiamento estável, acho que é mesmo um dos últimos passos que falta dar naquilo que é a transferência do lado do Governo Central ao poder local em termos dos instrumentos de gestão da rede de transportes públicos. Faltará ainda passar algumas concessões e alguns sistemas de transportes, faltará ainda o plano de investimentos que eu referi há pouco, mas eu acho que é mesmo estas coisas que fecham o pacote. Depois eu queria responder aqui a este sentimento o Jorge também aflorou de uma forma indireta, que é, com esta idade não vou andar de bicicleta. E eu acho que outras pessoas dizem, então agora vamos pôr as pessoas a vir de Sintra de bicicleta ou de trotinete até Lisboa. Ninguém é louco, vamos lá ver uma coisa. A questão é que nós não estamos naquela fase em que temos 60% de repartição modal para a bicicleta e queremos chegar aos 100%. Quer dizer, não estamos, não queremos e nunca lá chegaremos. Nós estamos naquela fase em que tínhamos 0% de repartição modal para a bicicleta. Havia só assim 3 pessoas que, vistos de fora, pareciam que não tinham o juízo todo, que andavam de bicicleta nas cidades. Depois, afinal, descobriu-se que podia-se andar de bicicleta nas cidades. Depois, até se promoveu o uso das bicicletas nas cidades. E hoje estamos numa fase em que temos uma repartição modal para aí de 4 ou 5% para as bicicletas. Eu fico todo contente quando chegar aos 10%. Mas para chegar aos 10%, tenho que investir no parque de estacionamento para as bicicletas, tenho que investir na rede ciclável, tenho que fazer muito. E chegando aos 10%,
talvez chegue aos 20, talvez chegue a 1/3. Mas não é muito normal nem expectável que passemos muito além disto. E é por isso que o sistema é equilibrado e é para todos os modos de transporte. É para o modo rodoviário, é para o modo ciclável, é para o transporte público, é para todos. Tem que ser uma coisa equilibrada. O que não era normal, na minha opinião, é que até há 10 anos atrás, ou até, para ser mais rigoroso, se calhar até nos últimos 3 ou 4, o modo ciclável simplesmente não era opção porque a cidade não estava desenhada para ele, ponto. E, portanto, aliás, até há uma coisa, eu hoje estava a levar os miúdos para a escola, de bicicleta, e quando se vai de bicicleta tem-se mais tempo para olhar para a cidade. E uma coisa que é muito interessante, por exemplo, na ciclovia da Avenida República, em que eu estive lá parado num semáforo e depois estava perpendicular à ciclovia, as pessoas iam passando, é que vê-se cada vez mais mulheres e crianças nas ciclovias. E em qualquer literatura internacional, isto é um sintoma de uma maior percepção de segurança na rede ciclável, pelo perfil de risco da mulher e do homem, mesmo assim, está estudado, não é uma questão, não é mais nada para além disto. E, portanto, existe uma percepção crescente que é mais seguro andar de bicicleta na cidade. Mas ninguém está a dizer que toda a gente tem que andar. Agora, dos 47% de viagens que são feitas de carro na cidade de Lisboa, 75% com menos de 4 km, haveria algumas dessas que as pessoas querendo e podendo podiam fazer de bicicleta? Claro que sim. Quer dizer, e acho que é um bocadinho nessa lógica de criar alternativas e fomentar a alternativa que nós temos que trabalhar, e estamos a trabalhar na cidade de Lisboa, mas na mobilidade não há mesmo 880, é mesmo feito ali ao preto e branco, é tudo trabalhado na escala de cinzentos, e acho que é aí que nós temos que trabalhar nesse sentido. Obrigado. Muito bem, vamos passar para o próximo. Muito bem, não vou alongar muito, aliás, porque o João Carvalho quer ir ver o jogo e, portanto, não me vou alongar muito. Eu só faria 3 ou 4 comentários relativamente a algumas coisas que foram ditas, nomeadamente a questão dos resultados destes concursos e da concorrência que existiu e da apresentação de propostas de vários operadores. É verdade, foi até agora um processo exemplar, acho eu, e enquanto operador privado e que preparei também propostas para um dos concursos, acho que foram processos exemplares, com variáveis diferentes em termos de exigências de caderno de encargos, mas todas elas com uma lógica de adequação às novas realidades e, portanto, eu acho que desse ponto de vista, sobretudo as grandes autoridades metropolitanas, ainda que as CIMs também tenham feito o seu trabalho no contexto de fluxo de tráfego que têm, que é bastante diferente. Agora, tenho uma nota que deve merecer uma reflexão e pelos resultados prévios que tivemos no Porto, ainda não é conhecido o relatório, mas temos acesso às propostas e sabemos fazer contas, dos 5 lotes, 5 empresas espanholas em primeiro lugar. E isto deixa-nos refletir. E deixa-nos refletir e leva-nos àquela questão que o Miguel Gaspar disse do esforço financeiro que foi feito pelo Estado para suportar os operadores os operadores incumbentes. É verdade que foi feito um esforço financeiro, mas é verdade que esse esforço financeiro demorou algum tempo a atuar e criou fortes constrangimentos de tesouraria em grandes partes dos operadores, não no nosso grupo, que tem uma capacidade financeira completamente diferente, mas em alguns operadores, a nível da região norte, tiveram fortes dificuldades e estão a atravessar essas dificuldades. E, portanto, não sei em que medida é que estes resultados não são indicadores dessas dificuldades que eles tiveram recentemente. E vimos uma capacidade de empresas espanholas que têm outros níveis de financiamento, outros níveis de apoio estatal, outra forma de organização e que vêm aqui ganhar os concursos. Não sou contra isso, devemos preparar-nos para esta realidade, deveria ter o Grupo Barraqueiro, eu não sei, pode ser que ainda venhamos a ganhar por virtude da alocação de lotes e, portanto, pode ser que ainda venhamos a ganhar algum dos lotes e, sem dúvida, somos, se calhar, os melhores posicionados para isso, mas o que é certo é que é uma realidade que devemos começar a pensar o que é que se passou aqui. Agora, relativamente, voltando um bocadinho à questão das bicicletas, eu tentei dar essa mensagem, porque, na verdade, as bicicletas não podemos fazer um foco só nos modos sustentáveis. Os modos pesados têm que evoluir, têm que ter outra dinâmica. O trabalho que está a ser feito pelas autoridades metropolitanas é positivo, mas não chega, tem que ir mais além. E esse trabalho tem que ser feito em concordância, ou em articulação, melhor dizendo, com os operadores privados. E aqui entra a questão do tratamento da informação, que o Miguel Gaspar está cheio de razão, mas o que é certo é que também não se pode agora a autoridade pública fechar-se sobre si própria,
desenvolver os seus projetos de tratamento de informação, de gestão de fluxos, de plataforma, e os operadores privados serem meros subcontratados na operação de transporte. Eu acho que isso não é a solução. Acho que os operadores privados que estão na operação de transporte conhecem a operação, podem dar contributos muito válidos para que o sistema, no fundo, que alimentem a inteligência artificial que esse sistema tem que ter para gerir melhor os fluxos e haver uma melhor articulação. Porque senão cada um fecha sobre si a reduzir os seus custos, como é grosso cost em Lisboa, é reduzir os seus custos e não vão tentar inovar para melhorar nada no sistema. Deixam isso ao cuidado exclusivo da autoridade metropolitana e das autoridades públicas. Isso não acho que seja muito positivo. E isto nós devemos refletir um bocadinho como é que podemos evoluir de maior articulação. De uma fase em que, efetivamente, o Miguel Gaspar dizia que os operadores fechavam sobre si próprios toda a informação, não partilhavam a informação, um erro crasso, e agora para uma fase em que a informação é controlada pela autoridade pública e os operadores privados apenas estão preocupados se gastam mais pneu, mais combustível e pouco mais. Acho que esse não é desequilibrar noutro sentido e, portanto, isto tem que ser revisto e tem que ser repensado a forma de relacionamento. Relativamente aos corredores estruturantes, sem dúvida que é fundamental, nestes novos planos urbanísticos, começar a pensar nesses corredores estruturantes e que modos é que devem ser utilizados. Modo ferroviário, modo ferroviário ligeiro, modo rodoviário, essa articulação. Isso eu penso que toda a gente está de acordo, não há dúvidas quanto a isso. Relativamente à nova mobilidade, para além dos efeitos que tivemos no Covid, vamos assistir a um efeito que nós ainda não sabemos bem qual é que vai ser, que efeitos práticos vai ter estas medidas que algumas empresas estão a trabalhar, que é o chamado teletrabalho. E nós já estamos hoje numa sessão destas, que não nos deslocámos à Adfercit nem a outro hotel para ter a sessão e, portanto, reduzimos o impacto na cidade com os nossos movimentos. E este teletrabalho, nem as autoridades públicas, nem os próprios operadores privados ainda têm uma noção clara o que é que isso vai impactar nos sistemas de transporte. Nós acreditamos que vai ter efeitos, vai reduzir a procura durante uns tempos. Vamos ver se mantém ou não esta tendência de utilização do teletrabalho. Se assim for, obviamente teremos que rever os modelos que temos, a rede, a tal oferta superior de 40% que o Miguel Gaspar referiu, se calhar não vai ser necessária. E, portanto, temos que rever. Agora, o concurso está lançado, está adjudicado com determinado valor, se houver um impacto superior a um X%, vai haver uma revisão do contratual. E aí eu acho que a autoridade pública não tem necessariamente de perder, tem necessariamente de haver um jogo friendly, utilizando aqui uma expressão inglesa, em que todos contribuam para uma solução positiva, que ninguém perca e que todos ganhem. E deixo a palavra ao Filipe. Muito bem. Vamos ao Filipe. Força. O Filipe, temos 5 minutos para as 7h30. 5 minutos. Certo. Portanto, vai ser rápido. Eu não estou a gostar a palavra. Não, de todo. É só uma chamada de atenção. Eu concluo com um convite a andarmos de bicicleta os dois juntos. Pronto. Eu vou no outro lado de bicicleta. Não, mas tentando ser muito breve, eu não queria deixar de relembrar que, no fundo, o foco da recuperação verde ao nível europeu e ao nível português é, digamos, as prioridades para os próximos tempos, não é? E, portanto, se uma das lições que nós tiramos do PARTE, que podemos tirar do PARTE, é que, de facto, esta determinação política ou esta determinação de investimento nos transportes coletivos tem um impacto direto que é, obviamente, aumento de passageiros e redução de emissões. E isto é muito evidente para a próxima década também nas linhas políticas que se estão a desenhar. Enfim, o plano de recuperação e resiliência tem enfim, vários aspectos muito, muito importantes a este nível, tanto do lado da infraestrutura como do material circulante, e é suposto que esta tendência, apesar de agora um bocadinho afetada com a pandemia, se mantenha na próxima década. Portanto, a aposta, o investimento, seja na descarbonização do transporte público rodoviário, seja nos transportes públicos em sítio próprio, portanto em BRTs, LRTs, seja do lado da infraestrutura, sobretudo ferroviária, ela manter-se-á nos próximos anos com um ritmo, esperamos nós, de execução de fundos
que é apreciável. A bicicleta nisto é um complemento, não é? Nós não podemos ter ilusões de que a bicicleta vai ter um aumento tão grande em tão curto espaço de tempo e, portanto, é obviamente um complemento. Lembro-me assim de repente de muitos exemplos em Lisboa de pessoas com mais de 70 anos que usam a bicicleta diariamente. Aliás, boa parte das pessoas que participam nos cursos de formação de iniciação à bicicleta, algumas delas, a maior parte são mulheres e quase todas acima dos 40, 50 anos. Portanto, isto demonstra que as pessoas não veem na bicicleta um impedimento de usufruir da cidade e se deslocarem dessa forma, não é? Portanto, eu diria que há bons exemplos que demonstram o contrário, pelo menos dessa sensação do Jorge, e eu diria que isto, de facto, o convite pode fazer o hábito. Mais uma vez dizia, há passeios anuais, há passeios que se calhar são mensais e isso é um caminho para que as pessoas usem mais frequentemente a bicicleta como forma de deslocação urbana. Obviamente ela não será a única solução, não será eventualmente a maioritária do ponto de vista de repartição modal, mas esta aposta muito determinada nos transportes coletivos tem obviamente que se aliar à bicicleta, porque no fundo a bicicleta convencional ou a bicicleta com o apoio elétrico vai estar na próxima década como uma das principais soluções de mobilidade em ambiente urbano. E acho que ficava por aqui. Muito bem. Bom, chegámos ao fim. Penso que estamos perto da hora de fecho, mas eu ainda vou tentar dizer 2 ou 3 coisas em relação àquilo tudo que foi dito. Eu acho que nós estamos, e vocês referiram isso, estamos à beira de uma mudança de paradigma. De facto, a contratação de transportes está em trânsito, a mudança completa, não é? Vamos ver como é que as coisas se vão passar agora nestes próximos anos, porque os contratos das autoridades locais estão a chegar, os concursos estão a chegar ao fim, os contratos estão a começar. Vamos ver como é que as coisas se vão passar e esperamos que se passe tudo bem e que haja capacidade, digamos, de adaptação, enfim, dos problemas que eventualmente venham a aparecer. Em conjunto com isto, eu penso que está a acontecer outra coisa e houve alguém que focou nisso. No fundo, a nossa dinâmica urbanística foi, sobretudo, expulsar pessoas, vou falar do caso de Lisboa, mas se for ao Porto ou a qualquer outra cidade portuguesa, isto tem acontecido. Tem havido uma expulsão, digamos, dos habitantes das zonas centrais, das zonas mais consolidadas, para a periferia. E porquê? Há aqui um conjunto de fenómenos sociais e sociológicos também importantes que é preciso não esquecer. A dimensão média da família em Portugal diminuiu. Portanto, o mesmo número de habitantes precisam de mais casas. O número de famílias monoparentais, portanto, os indivíduos a viver sozinhos, também aumentou muito. Portanto, tudo isto são fenómenos sociais que determinam o aumento das necessidades de habitação e que levou a que muita gente fosse morar para fora de Lisboa, para fora do Porto. E esse fenómeno está-se a passar também nos concelhos periféricos. Se forem a Oeiras ou ao centro de Oeiras, está a haver população que está aí para fora do centro, vão à Almada ou vão ao Barreiro, tudo isto é um fenómeno que está a passar e, portanto, isto foi o fenómeno da dispersão urbana, que levou os hospitais também lá para não sei para onde, tão longe, não é? Afastaram-se do centro de gravidade da população que servem e, de facto, criaram estes problemas. Portanto, eu acho que a nível do comércio está-se a passar o mesmo. Portanto, as grandes superfícies estão hoje a criar pequenos supermercados de bairro, estão a voltar ao comércio de bairro. E isso é importante. É importante não só em termos de deslocações, porque vai reduzir o número das deslocações de média distância, passa a ser tudo curta distância, e vai facilitar, digamos, a logística de distribuição e de entrega desses produtos, não é? Aliás, vocês devem ter reparado, não sei se viram nisso, neste período do Covid, o que aconteceu foi que os restaurantes perderam muitos clientes e os supermercados aumentaram muito. As vendas foram os grandes vencedores disto, vencedores em termos comerciais, mas foram as grandes áreas comerciais que venderam muito, passaram a vender muito mais e os restaurantes que foram fechando por causa do tal perigo, do tal medo das pessoas e do tal problema do Covid. Eventualmente esta tendência, não por causa do Covid, mas mesmo no pós-Covid, pode vir a manter-se, porque ela ficando, depois pode ficar estabilizada. Isto é,
o comércio de bairro pode voltar e isso vai ter consequências ao nível da mobilidade, não só do volume, digamos, das deslocações, como também das distâncias, da tipologia de deslocações. Pode vir a introduzir uma alteração do padrão. E aí a bicicleta já é mais fácil, porque as deslocações são mais curtas, são mais de proximidade. E, portanto, a bicicleta pode estar mais adaptada a esse tipo de deslocações que eu prevejo que no futuro se venham a aumentar e, sobretudo, por causa da logística urbana e da distribuição dos produtos urbanos. Bom, eu não me vou alongar mais, está mesmo na hora. Agradeço a todos os participantes a vossa participação, foi muito interessante, foi muito enriquecedora. Penso que todos batemos nas grandes problemas que a nova mobilidade está a levantar e as novas formas de contratação estão a levantar. E penso que foi muito interessante e enriquecedor. Eu tenho pena, estão a aparecer aqui uma série de questões no ecrã, mas eu não consigo lê-las porque só passa o título, o nome da pessoa e o título. Portanto, não vai haver possibilidade de dar resposta, digamos que não aparece o que é que as pessoas estão a dizer. Eu já vi aqui, tenho aqui 2 ecrãs, já olhei para o outro que é maior, mas não vem a mensagem toda, só vem o nome e a primeira linha. Portanto, eu não consigo, pronto, daqui não consigo perceber. Eventualmente deve haver uma questão ou outra que valesse a pena ser injetada, mas nós também já esgotámos o tempo, não é? Estamos nas 7h30, portanto, temos que fechar. Mas, senhores, muito obrigado pela vossa participação. Um abraço. Agradeço à ADFER esta oportunidade e até à próxima. Pá. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado. Adeus. Muito bem. Em nome da ADFER-CIT, queria agradecer ao nosso moderador, também aos outros oradores. A sessão foi muito interessante. Uma informação é que tivemos no pico de assistência, cerca de 80 pessoas, o que foi muito bom, provavelmente motivadas quer pelo tema, quer pelos oradores. E, portanto, agradeço-vos a vossa disponibilidade para mais esta sessão e queria-vos dizer que este ciclo de webinars vai terminar daqui a 2 semanas exatamente, no dia 21 de outubro, à mesma hora, 18 horas, com o tema a infraestrutura aeroportuária de Lisboa no pós-Covid. É um tema, de facto, também muito interessante. Vai ter como moderador o professor Artur Ravara e como oradores a professora Rosário Macário e o professor Francisco Ferreira. Portanto, terá um painel mais curto, mas os oradores terão mais tempo para se estender nas suas palavras. Depois, gostava também de informar que aquilo que já é conhecido, mas enfim, recordar que a ADFER-CIT vai promover o seu 14º Congresso Nacional nos dias 3 e 4 de novembro na Fundação Carlos de Gulbenkian. Será o tema geral do Congresso será Mobilidade Sustentável para Todos, desafios para a década de 2030. Curiosamente, este tema foi definido ainda bastante antes da atual situação pandémica e manteve-se muito atual, ou se calhar ainda mais atual do que estaria antes. Podem consultar mais informação que vai sendo atualizada na nossa página, no www.adfercit.pt. Dizer também que, também devido à atual situação sanitária, a participação no Congresso terá 2 vertentes, uma presencial e uma online. A presencial, naturalmente, mais limitada em termos de número de pessoas, dado que o auditório, apesar de ser grande, vai estar reduzido a metade da sua capacidade, mas as inscrições estão abertas e, portanto, no site encontram toda essa informação que vai sendo atualizada. O programa não está ainda completamente fechado em termos dos oradores e, portanto, ainda não está divulgado, mas vai ser divulgado nos próximos dias já o mais completo possível. E, portanto, termino agradecendo
novamente ao moderador, aos participantes e a todas as pessoas que estiveram connosco a assistir a este interessante painel. Muito obrigado. Vamos encerrar e vamos ao futebol. Boa noite. Obrigado. A vida não é só o futebol, o ténis também é muito bom, hein? Pronto. O Roland Garros teve partidas muito boas. Hoje já é futebol, não é? Não há ténis. Sim. Mas não temos conhecimento. Hoje é bom. Até uma próxima. Obrigado. Adeus, boa noite. Obrigado.